Juntou? Meu telefone ficou lá. Ah, lá deixa. Ó. Tá pegando o áudio de lá. Não, tá pegando o ambiente. Tá pegando o som ambiente. Som ambiente. Deixa eu ver aqui. Ó. É. Não, ele tá pegando o som ambiente, cara. Cara, Vai ter que ser? é último nos casos. Vamos falar no microfone. Fala no microfone. Bota o fone, bota o fone. Fala mais. Alô. Como é que apita esse no fundo? Vai ficar apitando? Microfonia da. É porque põe o fone, porque tá realimentando. Não, é isso. Põe o fone. Isso. Pera aí. Ei. Alô, som. Alô? Tá bom, né? Tô ouvindo
bem, né? Bem perfeito. E alô, som? Alô, som? Alô, boa noite, boa noite, boa noite. Alô, alô, alô. Sim, aí fica bom. É isso, né? É o máximo que dá. É o entre os É o máximo que a melhor. gente consegue. É o que dá pra fazer no momento. E não vai sair dali. A gente tenta igual. Ele não vai sair daqui, né? Vamos tentar. Acho que não, depois a gente abre um pouquinho. Vê a O imagem. que a gente tenta igual? A gente tenta igual. Vê se tu encontra alguma outra maneira de Usar ali? É. Tem, cara. Tem uma maneira. Mas é que tem que ter um adaptadorzinho para esse USB aqui. Tipo essa plaquinha aqui de baixo, ó. Tipo essa plaquinha aqui, ó. Só que para iPhone. Não. Eu quis dizer outra coisa. Eu quis dizer, ontem a gente, na nossa cabeça, estava gravando ali. Aconteceu alguma coisa que não deu certo. Não, mas agora vai gravar porque a gente vai usar o gravador do telefone. Nós vamos ter essa opção. Agora vamos ter o do telefone, não vai ser o da do. Agora a gente deu uma desperto, mano. Não vai ser o do Zoom, agora eu abri o do telefone. Agora sim. Se não gravar agora. O que significa que nós vamos gravar nos dois, então. Um no YouTube e o outro lá. Pra ver o que acontece. O áudio vai ter que pegar o áudio ambiente. Ele tá pegando daquelas Tá ligado cartas que de eles estão retorno. ouvindo nós tudo que nós estamos falando. Não, mas aí pelo menos. Vou fechar aqui, né? Eles estão ouvindo tudo que nós estamos falando. Tá, Fechar a câmera. O WhatsApp Fechar o não áudio. precisa mexer ali.
você fica no segundo. Boa noite. Vocês que estão aí atrás, vocês não querem chegar um pouquinho mais para frente para a gente ficar mais... Isso, pelo menos a gente olha... Obrigada. Eu gostaria de ler uma passagem extremamente conhecida, né? Na Isaías 9, 6 e 7. Ontem eu li Isaías 12, mas eu gostaria de ler o 9, 6 e 7, que fala: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus está tentando nos levar a entender o seu governo em justiça, juízo e justiça. É Ele que faz, Ele fala isso, mas Ele que faz juízo e justiça na terra. Amém? Então, muito bem-vindos. Vocês, muito bem-vindos. Aqueles que estão em casa, muito bem-vindos. Só relembrando de novo, de deixar em off o microfone e o seu vídeo, tá bom? Para não nos ajudar. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito pelo privilégio que nós temos de ter a Ti como Pai. Um Pai que ensina, um Pai que cuida, um Pai que nos conduz e deixou para nós uma luz que guia-nos e leva-nos, Senhor, e tem como iluminar os nossos passos, que é a Tua Palavra. Nós pedimos que essa noite o Senhor venha e tire de nós toda escama dos nossos olhos. Senhor, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as Tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Obrigado pela vida do Mark, pela disponibilidade de trazer a Tua Palavra até nós. E, Senhor, que possamos estar aguçados para fazer bom proveito e agirmos baseado na Tua Palavra. Obrigado por aqueles que estão em casa, Senhor, ajude que elimine todo o ruído externo das suas vidas nesse momento, para que cada um consiga se concentrar para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Yes, please. Obrigado. Boa noite. I'm so happy to be blessed by this wonderful woman of God, Eunice. Boa noite. Eu estou contente de estar aqui e contente de estar sendo acompanhado pela mulher de Deus, que é Eunice. Obrigada. She's not just the translator, but she does many wonderful things with YWAM, and it's an honor to work with her. Ela não é só uma tradutora, mas ela faz uma opção de coisas boas e etc. Tá bom. And E dirige a base da Justo. it's great to be
be a part of this school of governance that's sponsored by the Transform Institute. Ok, também está ajudando nessa parte desse seminário, que é um curso de governo, né, que é debaixo do Instituto Transforma. I believe that we learned a lot of new things last night. Eu creio que nós aprendemos uma porção de coisas novas ontem à noite. Some major things like, when did government begin in the Bible? Por exemplo, onde o governo começou da Bíblia? Noah. Noé. He was the first government leader in the world. Ele foi o primeiro líder governante no mundo. We learned the basic purpose of civil government. Nós aprendemos sobre o propósito maior do governo civil na Bíblia. It was for protection. Que era para proteção, lembra? Proteção. In a sinful world, we need protection from each other. E nesse mundo pecaminoso, nós precisamos de proteção. So that's why God gave us government. Por isso que Deus nos deu governo. And then we begin to look at the problem of centralization of power. E nós começamos a ver então o problema da centralização do poder. We learned the first of three big ideas about government in the Bible. Nós vimos as três primeiras grandes ideias That government is do best. governo na Bíblia. Government is best when it is small and limited in its power. Primeira grande ideia bíblica sobre governo é que o governo deveria se manter pequeno, limitado. Now we're going to look at another big idea tonight. E hoje à noite nós vamos ver uma outra grande ideia sobre governo. Before we do that, I just want to say I'm going to try to give a little more time for questions just before the break and just before the end tonight. Isso, e eu vou dar, antes de começar, eu queria dar um tempinho para alguma pergunta e ele vai dar esse tempo para nós. So even if you have some questions from last night, you can have opportunity to ask them. E mesmo que você tenha ficado com alguma pergunta de ontem à noite, você pode fazer essa pergunta agora. All right, so let's start. No. Não, At the é no end. final desse tempo aqui, At dessa the end of sessão. the first session, at the end of the second session. Ok? Okay. All right. So let's look at this second big idea regarding government. A segunda grande ideia relacionada ao governo. And that's the importance of righteous resistance against bad government. É a importância da resistência do Put up the slide. governo, das ideias mais do governo. Proteste mal o governo. Let's see. We're at the wrong spot. Yeah. Nós estamos no lugar errado, não é isso aí. Should be. No, that's not the right one. Esse foi lá de, esse foi de hoje de manhã. Então entenderam o que ele falou? Que nós vamos ter que aprender a protestar o governo mal. Ser oposição. Ser Existência do justo.
Okay, so this second big idea. Então essa segunda grande ideia. No, that's not it. Keep going. Continua, por favor. Desculpa. All right, now we're at the right place. Thank you. Agora a gente está no lugar certo. So, righteous resistance to bad government. Então, há uma resistência justa, tá, ao governo mau. Even if we have the right system of government in place, mesmo que nós tenhamos um bom governo no lugar, we limit the power of government. We write a constitution. Nós temos um poder limitado do governante. Nós temos uma constituição escrita. Usually there's always, because of sin, there's corruption. Então, por causa do pecado, ainda sempre vai ter corrupção. And really, for most of world history, most people have not even had an opportunity to vote or to have any influence in government for good. Olhando a história, muitos nem tiveram oportunidade em nações de votar e não têm oportunidade de votar pelo governante que vai assumir a autoridade naquela nação. Usually the only thing people have been able to do for most of history is try to just stop the really bad government. É a única coisa que às vezes os povos têm tido ou podido fazer é se levantar e deter, parar, fazer parar um governo muito mau. Because you couldn't get elected, you couldn't get a government unless you were maybe born into a royal family. Você não poderia ser eleito se você não tivesse nascido numa família real, por exemplo. So you really, the main thing where you can make a difference is to resist was the really bad. E a maneira de você fazer diferença seria resistindo o mau governo, ou as coisas más no governo. And the Bible says a lot about that. E a Bíblia fala uma porção sobre isso. Next slide, please. O próximo. So the first is the Bible talks about protest. Então a Bíblia fala primeiro, ele fala sobre protesto. Next slide, please. The first kind of protest, first time we see protest in the Bible. E a primeira vez que a gente vê sobre o protestar na Bíblia, and resistance to bad laws. Ou resistir às leis más. Actually, it was in chapter 1 of Exodus. Foi Êxodo capítulo 1. Where the midwives refused to kill the Hebrew babies. Onde as parteiras recusaram de matar os bebês na época de Moisés, lembra? The pagan government of Pharaoh ordered that when they were born, just let them die. O faraó pagão mandou matar todos os meninos que nascessem do povo judeu. The midwives just disobeyed. E aí as parteiras desobedeceram isso. And then when they were asked by the authorities about it, they lied to cover what they were doing. E quando elas foram questionadas, né, pelo povo do rei ou pelo governo, elas mentiram sobre. But it says in Exodus 1 that God blessed them for this. Mas em Êxodo 1 diz que Deus as abençoou por causa disso. God blessed disobedience to bad government. Então Deus abençoa a desobediência de um mau governo. Now this is something a lot of Christians don't understand. Isso é uma coisa que muitos cristãos não entendem. They hear people preach like Romans 13 about we're always supposed to submit to government. E como lá muitos creem, como
está escrito em Romanos 13, que nós temos que obedecer sempre aos governantes. But the Bible always said that submission was conditional. Mas a Bíblia fala que essa submissão é condicional. Only if government is in alignment with God's higher laws. Somente se esse governo estiver alinhada com a lei de Deus. That's when you submit. Aí é quando você tem que se submeter. But when the government violates God's higher laws, we're commanded by God to resist. Mas quando esse governo viola a lei de Deus, você não tem que submeter. So the midwives is one example, but then also Moses. Então a parteira é um dos exemplos, também Moisés. The whole story of the Exodus was Moses leading resistance against a government. Toda a história lá de Moisés, do êxodo do povo judeu, era Moisés resistindo ao governo de Faraó. Can't forget that. It's not just a bunch of miracles, it's miracles to stop bad government. Ele tinha uma opção de milagres, mas eram milagres para deter Faraó. Next slide, please. Próximo. Another thing that's obvious in the Old Testament is the work of the prophets. Outra coisa no Velho Testamento também é o trabalho dos profetas. They organized resistance and opposition to bad governments all the time. Eles organizavam oposição e resistência aos governantes todo o tempo. Elijah challenging Jezebel and Ahab. Elias desafiou Jezabel. Jeremiah speaking, challenging the government there in Jerusalem as they were about to be destroyed. Jeremias desafiando o governo de Jerusalém, que eles iriam ser destruídos. Daniel refusing, and the three friends of Daniel refusing to bow and worship. Os três amigos de Daniel, quando foram desafiar a autoridade, eles não se dobraram diante da estátua lá. And many, many more examples. E muitos outros exemplos na Bíblia. I especially want to talk a little bit more about the prophets. Eu queria falar um pouquinho mais sobre os profetas. Because the prophets, I think, are greatly misunderstood. Porque eu creio que há uma grande falta de entendimento, posso dizer assim, em relação aos profetas. We have to, like a lot of things, we have to take off the religious filters off of our minds. Nós temos que agora tirar um pouquinho esse filtro, uma porção de filtro que nós temos religioso de nossas mentes. To really understand much of the Bible. Para entender muita coisa da Bíblia. For instance, the prophets were not primarily religious leaders. Os profetas não eram primariamente líderes religiosos. What I mean by that is mostly they usually were not priests. A maioria deles não eram sacerdotes. A couple of times they were. Algumas vezes eles foram. But vast hundreds and hundreds of prophets were not priests. Mas centenas de profetas não eram sacerdotes. In other words, they didn't work in the temple, primarily focused on sacrifices and redemption. Eles não eram aqueles que trabalhavam nos templos, então oferecendo sacrifícios, etc. Essa não era a função do profeta. No, their focus was on society. O foco do profeta estava na sociedade. And transformation of the nation. Na transformação da nação. And so their messages were not in the temple, they were in the courts of the kings. Então a mensagem deles não era para a igreja, né, no templo, a mensagem deles era direcionada ao rei, ao palácio. They were speaking in the government centers. Eles falavam nos centros de governo, do governo. Or they were speaking to the general public in the main squares, to all the citizens. Ou eles estavam falando em praça pública para o povo em geral.
but their messages were about society, not so much personal religion. Mas a mensagem não era sobre uma religião pessoal, era sobre a sociedade como um todo. And usually a prophet they came from all different walks of life, many different professions. Então, os profetas podiam vir de muitas diferentes posições da vida, de trabalhos diferentes. Like Amos was a poor farmer from the countryside. Amós foi o fazendeiro, vinha de onde ele saiu foi da roça. Isaiah was a wealthy businessman from the city. Isaías era um homem de negócio bem-sucedido da cidade. Deborah was a woman, but who was also a judge. Débora foi uma mulher, mas também foi uma juíza. And so she worked in the government. E ela trabalhou no governo. Jeremiah was a priest. Jeremias foi um sacerdote. So they were they could be anybody. Então podia ser qualquer um. What made a prophet was it began with a burden from God. Então o que fazia, ou o que fez um profeta ser um profeta, era um coração queimando por Deus. The burden of the Lord was like God letting the prophet feel concern for things that were wrong in the nation. Então era Deus permitindo que aquela pessoa estivesse queimando por algo que estava errado na nação. And this burden would then drive the prophet into prayer. Então essa carga, esse peso pelo errado conduzia essas pessoas à oração. Seeking for God's solutions, His answers for that Buscando a problem. solução de Deus para aquele problema da nação. But the other thing the prophets were known for. Mas ao outro lado, os profetas também foram conhecidos por... They were experts in the constitution of God. Eles eram experts na Constituição de Deus. In God's law. Na lei de Deus. So they had training in the law in a biblical worldview. Eles eram treinados sobre a lei na perspectiva bíblica de Deus. And they were trained in prayer and worship. Eles foram treinados em oração e adoração a Deus. And it was these two things that enabled them to do their job. E foram essas duas coisas que habilitavam eles a fazerem ou serem os profetas que eles foram. So they would see something wrong in society. Então, quando eles viam alguma coisa errada na sociedade, and they would go to prayer, and from out of their knowledge of God's law, they heard the solution for that moment. Então, quando eles viam algo errado, eles iam a Deus em oração e buscando uma solução para aquele assunto. It was applying God's answers for a current event. Eles buscavam uma resposta de acordo com a lei de Deus, né? E aplicavam naquele assunto, naquela situação. And this message that came forth was called the word of the Lord. E essa mensagem que vinha deles se chamava a palavra de Deus. That phrase was unique to the prophets. Então essa frase era única para os profetas. The priest didn't have the word of the Lord. O sacerdote não tinha essa palavra de Only the Deus. prophets. Somente os profetas. So what the word of the Lord was God's solutions, God's wisdom for problems in the Então nation. a palavra de Deus era para soluções, era trazendo soluções para as dificuldades da nação. In fact, in the beginning, the prophets were called seers. Seers. Os videntes, ok. No início, os profetas eram chamados como os videntes. It tells us this in the book of Judges, that they were originally called seers. Yes. Aqueles que viam. Né? And then, No livro de Juízes, desculpa. Juízes. A gente pode ver in isso. the book of Judges, that's when it first says they were seers.
E é isso no livro de Juízes, foi onde primeiramente a gente viu, e falava que o profeta era um vidente, aquele que via. And that meant they saw the world God's way. Eles viam o mundo da maneira de Deus. We call it a biblical worldview. E nós chamamos de a maneira bíblica, a visão bíblica do mundo, né? A visão de mundo bíblico, da maneira de Deus. So they began, and this is how always a prophet was a seer, one who had a worldview from God. Então, o profeta tinha uma visão, era como um vidente, ele tinha a visão de Deus. But then they became no more as prophets. Então eles não se tornavam mais profetas. And prophet meant more like a messenger. E os profetas se tornaram mais como um mensageiro. The Hebrew word is really kind of interesting, but I won't try to explain. Tá. But it's so they went from seeing God's solutions então eles vieram de ver a solução de to Deus speaking those solutions. E falar a solução, trazer a solução. But a lot of times prophets were not known to speak what they saw. Mas em muitas situações nós não falamos aqui, ou eles não falaram aquilo que eles viram. They were just a part of the sort of strategy group, understanding what to do God's way. Então, they were just able to see God's strategy. Eles viram a estratégia de Deus, o que Deus queria. And then someone might speak, and it may not be always every prophet was a speaker. Mas nem todos os profetas falaram o que eles viram. Let's look at a Bible verse. This is not on your slides, but go to 1 Samuel. 1 Samuel, chapter 19. 1 Samuel 19. Last night we talked about this major turning point of the nation when Israel asked for a king. Ontem nós falamos sobre esse ponto-chave quando o povo de Israel pediu um rei. Essa mudança. So they were shifting more toward pagan kinds of government. E eles centralized power. Eles mudaram para uma igualdade ou de um governo pagão, de um governo mais centralizador. Era Deus e eles quiseram um governo que Deus tinha dito que ia centralizar. Samuel tried to stop them from doing that. Samuel tentou avisar e pará-los, detê-los para não fazerem isso. But he couldn't. They did it anyway. Ele não conseguiu e eles permaneceram naquilo que eles queriam. But let's look at something Samuel did after that. Vamos ver alguma coisa aqui que Samuel fez depois disso. 1 Samuel 19, verse 20. 1 Samuel 19, verso 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. So you see here that now a whole group of prophets had been formed. Aqui nós podemos ver que um grupo inteiro de profetas se reuniu. And Samuel was their leader. E Samuel era o líder deles. So I think after the nation rejected Samuel's message, Samuel began to find a way to multiply himself. Então parece que Samuel, quando viu que a nação tinha o rejeitado, ele começou a trazer, juntar profetas e discipular esses profetas para se multiplicar. He realized
more voices were needed to help the nation to stay on track. Então é como nós precisamos de mais vozes de Deus para, né, multiplicar agora. And so anyway, this was the beginning of the group of prophets. It's kind of like a school for training more new prophets. Era como se fosse uma escola de profetas. Vamos multiplicar profetas. Now I want to give you a new word to understand the prophets. Eu quero dar uma nova palavra para nós entendermos profetas. So since most of them were not priests, they weren't focused on personal religion mainly. Como a maioria deles não eram sacerdotes, então eles não eram vinculados à religião. Since they were mainly focused on society. E eles tinham foco maiormente na sociedade. And what those solutions were from God. E quais eram as soluções de Deus para a sociedade? Then I'm going to give you a new word to think as a new kind of way of thinking of the prophets. Então eu vou dar uma nova palavra para vocês terem talvez uma outra visão de profeta. Because I think prophet we think in too religious way. Porque nós pensamos, quando falamos profetas, de uma maneira muito religiosa na nossa mente. Here's what I like to call them. E essa é a maneira que eu quero chamá-los. Social strategists. Estrategistas sociais. Social strategists. Estrategistas sociais. That's their whole focus. What is God saying about solving the problems of society? Porque esse era o foco deles. Como resolver as situações, os problemas da sociedade. So you might maybe force yourself to think that way every time you read the word prophet. Então tenta forçar sua mente a pensar dessa maneira cada vez que você falar ou pensar em profetas, estrategistas sociais. And so to prophesy meant to see and speak God's strategy for the nation. Então profetizar significa falar ou trazer a estratégia de Deus para aquela nação ou para aquela sociedade. Usually wasn't about predictive about the future at all. It wasn't predicting future. Não era necessariamente predizer o que vai acontecer no futuro. It was present problems. Eram problemas presentes, atuais. All right. So the prophets, one of their major jobs in the Old Testament was organizing opposition to bad government. Então, o trabalho principal do profeta era organizar oposição ao governo mau, o governo mau, lógico. Next slide, please. Next slide. So, next slide. So, some examples of this we see, like when Samuel anointed David. Quando Samuel ungiu, alguns exemplos, quando Samuel ungiu a Davi. Sorry, this is in English, I'll have to fix that later. Okay, that's fine. So, when King Saul quando o rei Saul began to violate Israel's constitution, começou a violar a constituição de Israel, God told Samuel that God was going to raise up a new king. Então Deus falou para Samuel que ele estaria levantando, que ele levantaria um novo rei para Israel. And so God tells Samuel, go now and anoint David. E Deus mandou Samuel, levanta e vai lá ungir Davi. And this was basically like saying, tell David to start a resistance movement. Era como se ele estivesse falando para Samuel, vai lá e levanta Davi e fala para ele ser resistência ao governo, o que é errado. The anointing didn't give David any civil authority at all. Essa unção não estava dando a Davi
uma autoridade governamental ou qualquer autoridade para Davi. Saul still was the king for another 15 years. E Saul ainda continuou sendo rei por mais 15 anos. And really, almost the only main thing it did was put a target on David. Saul began to see David as his political rival. E a única coisa que era como se colocando, né, fazendo ele se direcionar ou caminhar em direção. Colocar um rótulo em Davi como Isso. sendo o rival de Saul. Rival, obrigado. Colocar um rótulo em Davi como um opositor a Saul. And so David really just had to hide in caves and run over to the Philistines, just try to survive Saul's attacks. Então Davi tinha que fazer, né, oposição aos ataques de Saul. But people began to gather and join David. This resistance movement grew. E pessoas começaram a se juntar a Davi nesse grupo de resistência a Saul. I'll give you another example. It's in 1 Kings 11. Em 1 Reis 11 é um outro exemplo. There, a prophet named Ahijah, it's in English, I don't know what it is in Portuguese. Ahijah, how is in Português? Yes. Sabe? Well, anyway, Ahijah. you can look it up. Jeroboão é outro. First Kings 11. Primeira 1 Kings 11. Reis 11. Probably the most important Old Testament prophet you don't really know about. Muitos deles a gente não sabe mesmo. 1 Reis 11. 11 which one? His name is verse in 29. 29. 14. Aías. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías. Now read verse 31. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Ahias was sent by God to this man Jeroboam. Aías foi enviado por Deus a esse homem Jeroboão. Why? Para quê? Because King Solomon, who originally was a good king, had become a bad king. Porque o rei tinha se tornado um mau rei. In the last half of his reign, Solomon became corrupt. E no final dos anos de Salomão, nos últimos 10 anos, ele se corrompeu. He was heavily oppressing his citizens. Ele estava oprimindo muito fortemente os cidadãos. And Jeroboam was a member of the government under Solomon. E Jeroboão era um membro do governo de Salomão. And was the leader over the labor force. E era como se fosse aquele que governava os trabalhadores. And he was well aware of the suffering of the workers of the nation. E ele era conhecedor do sofrimento daqueles que trabalhavam. Because he saw this suffering. Porque ele viu esse sofrimento. That's why Ahias was sent to this man Jeroboam. Então, por isso, Aías foi enviado por Deus a Jeroboão, porque Jeroboão estava vendo. And basically said, I want you to lead a revolution, a resistance. Então era como se Deus estivesse mandando ir até Jeroboão e falar: eu quero que você lidere uma revolução contra, uma oposição contra Salomão. In fact, God said the nation was going to split in two. A nação vai ser dividida em duas. 10 tribes of the 12 would go with the north, with Jeroboam. 10 tribos vão para o norte com Jeroboão. This was God's will.
E isso foi a vontade de Deus. Deus fez. As a judgment upon the oppression of King Solomon. Foi o juízo de Deus sobre o rei Salomão. And so here was a prophet, a social strategist, helping again to start a resistance. Aqui estava um profeta, um estrategista social, né, trabalhando a favor do povo e opondo o rei. There's other examples, of course. E tem outros exemplos, claro. But I think this is enough for you can see this is one of the main roles of prophets. Então isso é suficiente para vocês terem uma ideia de que esse é o papel talvez principal de um profeta. Oposição ao rei mau. To lead protest, to lead resistance. Liderar a resistência, liderar o protesto. Many times the prophets would walk into the before kings and tell them what was wrong. Muitas vezes profetas entraram na presença de reis e disseram aos reis o que eles estavam fazendo errado. Now let's go to the next slide. Vamos para o próximo slide. Let's jump to the New Testament. Vamos pular para o Novo Testamento. Jesus talked about this. Jesus ensinou sobre isso. Matthew chapter 10 and Luke chapter 10 are the same basic message. Mateus 10 e Lucas 10 falam sobre a mesma coisa. They're the instructions Jesus gave when he appointed his 12 and then later the 70 and sent them out two by two. Era as instruções de Jesus aos 10 discípulos depois que ele reuniu os discípulos. Ele escolheu os discípulos. And when Jesus told them to go preach the gospel, heal the sick. Então Jesus falou para eles: vocês vão pregar o evangelho, vocês vão curar os doentes. Jesus gave them practical advice. E Jesus deu a eles alguns conselhos práticos. Said, just find a home, stay in a home where there's a man of peace. E aí, pessoal, quando vocês chegarem numa cidade e numa casa e eles aceitarem, vocês ficam naquela casa. He said, don't take a money belt or a lot of other things. Pessoal, não leva muito dinheiro, não leva duas bolsas. But then Jesus gave them some practical advice about government. E aí Jesus deu a eles alguns conselhos básicos sobre o governo. Read this, what we see here. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e vocês serão levados à presença de governadores e reis. Parece Brasil. So Jesus was saying, look. Jesus was saying, as you go out to preach, you're going to come into conflict with governments. E Jesus está falando, se vocês vão pregar, vocês têm que entender isso. They're going to try to use their power to stop you. Eles vão tentar usar o poder deles para parar vocês, para deter vocês. But this was an abuse of power. They really had no right to stop you from preaching. Mas isso é abuso deles de autoridade, eles não têm autoridade para deter vocês. So Jesus gave them instructions what to do. Então Jesus estava dando instrução aos discípulos e deu instrução do que eles deveriam fazer. Now this is different from just an individual rejecting the gospel. Isso é diferente de simplesmente alguém rejeitar o evangelho. An individual who Do indivíduo. insults you and persecutes you. E de alguém te perseguir, insultar você. When that happens, you just take that as suffering that and you identify with Christ. Quando isso acontece, você como aceita isso como alguém está te perseguindo e tudo bem. But when it's government that is using its power to try to stop your preaching. Mas quando é governo tentando deter você de pregar o evangelho, This is different. isso é diferente. You just don't accept that. Você não tem que aceitar isso. Now here, let's look at what Jesus says to do. Olha o que Jesus diz para eles fazerem. Next slide. Próximo. The first thing, and this one's in Luke 10, with this first one. Esse primeiro em Lucas 10. Like I said, Luke 10, Matthew 10, it's the same message. E
Lucas 10 e Mateus 10 é a mesma mensagem. But read that. Saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. What does this sound like to you? Como é que isso soa para você? It's a public protest. É um protesto público. It's going out into the streets where as many people can see you as possible. É ir para a rua, quanto mais pessoas puderem te ver, melhor. And lifting up your voice. É levantar sua voz. Not preaching the gospel here. Não pregando o evangelho No, por this is aqui. not preaching. Isso não é pregando. This is raising your voice against that abuse of power. É abrir sua boca contra esse poder abusivo que está contra você. This is a public protest. Esse é um protesto público. Now it's not violent. Não é violência. It's peaceful. É em paz. But it is a clear protest against the government. Mas é um protesto claro contra o governo. It's amazing how many Christians don't ever notice this in the Bible. E é incrível como a maioria de nós nunca viu isso ou enxergou isso na Bíblia. I don't know, they just read through the Bible and think, well, it's just some preaching or something. Ou nós às vezes achamos que isso é alguma pregação, alguma coisa assim. But this was a protest. Isso foi um protesto. And this whole idea that Jesus says, shake off the dust of your feet. Eu me bato. Essa toda ideia de tirar a poeira do pé. It wasn't just some strange religious ritual. Não é um ritual estranho. It was a symbolic way of saying, if you do not recognize our right to preach, se você não reconhece, mas é alguma coisa assim, se você não reconhece o meu direito de pregar, then we separate from your city. We no longer recognize your authority. Então é como nós estamos separados dessa cidade, nós não mais reconhecemos a sua autoridade. Even the dust, we just separate. Até do pó da poeira, nós somos separados, não tem nada a ver. It's kind of like, if you understand the idea of a boycott. É a ideia, mais ou menos a ideia de boicote. It's refusing to cooperate with the authorities. É recusar a cooperar com essa autoridade, que não é boa. To bring pressure. Trazer pressão, fazer pressão. So the apostles understood this teaching very well. Os apóstolos entenderam essa posição muito bem. In the New Testament, in the book of Acts, we see them do this. Em Atos nós vemos eles fazendo isso. I don't have this on a slide, but if you read Acts 13, eu não tenho esse slide disso, mas se vocês lerem Atos 13, 50 and 51. But Acts 13. Acts 13, verse 50 and 51. 13, 50 e 51. 13, 50 e 51. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. So, when Jesus was talking about shaking off the dust, it was against the city authorities. E quando Jesus aqui fala sobre sacudir o pó dos pés, é contra as autoridades das cidades. Now we see here the same thing. The city authorities were persecuting Paul. Aqui nós vemos a mesma coisa. As autoridades da cidade estavam perseguindo Paulo e Barnabé. This was abuse of power by the government. É abuso de autoridade pelo governo. And so it says that they shook off the dust.
Então, eles tiraram, abateram o pó dos pés. Now, it doesn't say it here, but we have to assume that they did this out in the street in a very public way. E aqui não está falando, não fala isso exatamente, mas nós podemos presumir que eles fizeram isso em público. It wasn't just some strange ritual over in the church meeting. Isso não é um ritual lá de um encontro, de um culto nosso dentro da igreja. It was a public protest. Foi protesto público. There's other examples of protest by the apostles. Então há outros exemplos de protestos. Of course, we know examples like in Acts 5, others they disobeyed the authorities when the authorities said no, don't preach anymore. Em Atos 5, quando eles desobedeceram às autoridades, quando as autoridades disseram que eles não poderiam pregar, eles não obedeceram às autoridades. But we also see a great example in Acts 16. Mas também nós vemos um grande exemplo em Atos 16. Next slide, please. So in Acts 16, we see Paul and Silas were preaching in Philippi, and the authorities arrested them and beat them and put them in prison. Então aqui em Atos 16 nós vemos Paulo e Silas pregando. E o que aconteceu? What's happened? And the authorities arrested them, beat them and put them in prison. E as autoridades prenderam eles, né, colocaram na cadeia, bateram neles. But Paul had broken no laws. Eles não tinham quebrado nenhuma lei. It was just people complained, and the government authorities abused their power against these. Então era o governo, pessoas do governo abusando da autoridade que tinham para oprimir. And you probably know the story. In the middle of the night, they were singing hymns. E vocês devem saber a história que no meio da noite eles cantavam hinos. And an earthquake happened, the prison shook. E aí deu terremoto, né? And it says the chains fell off of them. Então as correntes caíram. The door of the prison opened. A porta da prisão se abriu. Probably if it was us, we would have thought, look, it's a miracle. God's allowing us to escape. E para nós sermos, uau, milagre! Deus está abrindo para a gente sair e fugir. And we would have gone to the Christian meeting and told a great testimony of how God let us escape, get out of prison. E aí nós chegaríamos numa reunião da igreja e falaríamos, oh, Deus deixou, a gente fez milagre enorme e nós saímos. We would have written books and gone on Christian TV and had been a great testimony. Nós iríamos escrever livros, ir num programa de televisão para falar do grande milagre. What a miracle. Que milagre. As we were just praising God, this miracle happened. E nós vamos, louvado seja Deus por esse grande milagre. But Paul didn't leave the prison. Mas Paulo não saiu da prisão. Could have, but he didn't. Ele poderia, mas ele Instead, não fez. he led the jailer and his family to Christ. Mas ele levou aquele que cuidava da prisão a Jesus Cristo. Ele se converteu. And we don't know exactly why, but the next morning, the authorities sent word that they could leave. Mas a gente não sabe exatamente como, que não fala ali, mas no outro dia de manhã, eles receberam uma ordem para mandar Paulo embora, Paulo e Silas. Now they have the legal permission to leave the prison. Aí agora eles tinham uma autorização legal para sair da prisão. But now let's read what it says. Então vamos ler o que eles falam lá. Go back. Anterior. Os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. So even though they could leave, então mesmo que eles pudessem sair, Paul saw a problem here. Paulo viu problema ali. They didn't acknowledge what they did was wrong. Ele reconheceu
ou eles não reconheceram o que eles tinham feito de errado. And Paul knew Jesus said, when government does wrong like this, you're to protest against it. E Paulo sabia que Jesus já tinha dito e ensinado que quando vocês verem um governo fazendo errado, tem que ser falado isso. So Paul says, listen, we did nothing wrong and we're Roman citizens. E falou assim, ei, nós não tínhamos feito nada errado, nós somos cidadãos romanos. We have rights, in effect. Nós temos direitos, né? So Paul said, but now you want us to leave secretly. E agora vocês querem que a gente saia em segredo, devagarzinho, né? So Paul takes a stand. No, E então Paulo decidiu, não, nós não vamos sair. we're not leaving. Nós não vamos sair. This is crazy, you know. Isso parece loucura. How many people refuse to leave prison when they can? Quantos se recusam a sair da prisão quando podem? But Paul understood his mission from Jesus. Mas Paulo entendia a sua missão It was dada por Jesus. It was more than just preaching the gospel. Era mais do que apenas pregar o It was evangelho. more than just planting churches. É mais do que plantar igrejas. It was discipling nations. Era discipular a nação. And that means when nations are abusing power, it's speaking against that. Então, quando uma nação está usando em excesso o seu poder, então ela tem que ser confrontada. So he said no. E ele disse não. He said authorities need to come here to make it right. Então ele falou assim, as autoridades vão ter que vir aqui e consertar isso. Before we leave. Antes da gente sair daqui. And apparently that's what happened. E aparentemente foi isso que aconteceu. Brothers and sisters, this word right here that I put in yellow. Essa palavra que eu coloquei ali em amarelo, That is a very important Bible word. é uma palavra muito importante na Bíblia. Christians need to learn that word. Os cristãos precisam aprender essa palavra. We have to learn to say no Nós temos que aprender a falar não against things that are wrong, contra aquilo que está errado, against corruption, contra a corrupção, against injustice. contra a injustiça. That's our biblical call. Esse é o nosso chamamento bíblico. But a lot of Christians think, oh, it's never right to protest. This would Mas muitos cristãos pensam, não é certo ficar this protestando. would harm our testimony as Christians. Isso vai manchar o nosso testemunho como We're cristãos. supposed to be nice people. Nós devemos ser pessoas legais. Let people feel God's love. Para que as pessoas sintam o amor de Deus através de nós. But you see, in reality, Na realidade, Paul was the one here really in love, expressing love for the people of Philippi. Paulo realmente estava expressando amor às pessoas de Filipe. He was risking his own freedom. He was taking a risk. Ele estava tomando o risco, correndo o risco na sua vida de ser livre. But he knew if the authorities were abusing power against him, they were also doing the same against other citizens. Então Paulo sabia que se eles estavam fazendo isso, usando o poder excessivo da sua autoridade contra ele, é óbvio que eles estavam fazendo isso contra o povo também. So in this case, the greatest testimony of love is to speak up for those who are oppressed by that Então, power. a expressão maior de amor de Paulo era resistir isso To say no. e falar não. We need to practice doing that. Nós precisamos praticar fazer And isso. let's do it right now together. Vamos fazer isso juntos? We're on the count of 3. I want you to say real loud, no. Bom, ok. Eu vou contar de 1 a 3 e aí todo mundo vai falar não alto. 1, 2, 3, right? Yes. You count. Ai? Yeah. Ok. 1, 2, 3. No! That's good. Yes, good. We can do even better. Let's do it one more time. Louder. Vamos fazer melhor, tá? 1, 2,
Christians learned to say no against corruption, Quando os cristãos aprenderem a falar não contra a corrupção, nations begin to be set free. nações vão começar a serem libertas. Hallelujah. This is proven in history. Isto é provado através da história, ao longo da But história. when Christians stay silent, Quando os cristãos permanecem silenciados, just the oppression continues. a opressão continua. So protest. Jesus said to do it, the apostles did it. Então, protesto. Como se diz? Jesus said to do it, and the apostles did it. Yes. Então, Jesus falou para fazer e os apóstolos fizeram, protestaram. Next slide, please. Now, throughout church history, there's many examples of this. Pela estatística, tem muitos exemplos disso. In the first couple of centuries, mostly the Christians had no one to come to their aid, and so protests resulted in martyrdom. Nos primeiros séculos, eles não tinham quem defendesse eles. Então, muitos dos cristãos protestaram e grande parte deles morreram por causa do protesto. But gradually, more and more, authorities began to respond to their protests. Mas gradualmente, mais e mais, as autoridades começaram a responder e proteger as pessoas. Many of the Roman army began to be Christians. E muitos dos soldados romanos se tornaram cristãos. And like there was a whole story where an entire group of Roman soldiers disobeyed orders that they thought were Tem uma wrong. história de grupo todo de soldados romanos que desobedeceram a lei maior. They took a deles. stand and protest against that. E eles protestaram contra. They died for it. Eles morreram. But this kind of thing began to change the Roman Empire. Mas esse tipo de coisa começou a mudar, trazer mudança ao Império Romano. There's a story in the year 404, a pastor from Turkey came to visit Rome. Um pastor veio visitar Roma. And he had never seen a gladiator fight before. E ele viu gladiador antes. But as he Ou ele era. Ele nunca viu. Ok. Desculpa. Ele nunca tinha visto gladiador antes. But as he arrived in Rome, he saw people going into the Colosseum. E ele chegou em Roma e ele viu muita gente indo pro Coliseu. And so he went in there to see. Então ele foi lá para ver também. And he, for the first time, he began to see crowds cheering just to watch two men fight to the death. E ele chegou lá e ele viu pessoas gritando e muito excitadas, animadas. E ele viu duas pessoas matando uma outra na frente. You've probably seen the movie Gladiator, maybe. Você talvez tenha visto o filme Gladiador. This gives you a sense of Isso what dá it was like. It was quite a bit like that. Isso vai dar uma ideia do que mais ou menos ele deve ter visto lá. These were slaves or criminals that were forced to fight to the death. Isso são criminosos, assassinos, que eram forçados a brigarem até a morte. Just for the entertainment of the citizens. Simplesmente por entretenimento. This was, really sick. This was cruelty. Isso era crueldade, era horroroso. So this pastor, Telêmaco. this pastor, Esse pastor Telêmaco, he spoke up in that Colosseum and said, "In the name of God, stop this wrong thing." então Telêmaco ele protestou contra isso e falou: em nome de Deus, parem com isso. But the people just told him, "Be quiet, sit down." E as pessoas disseram: fica quieto, para com isso, senta. But he didn't quit. Mas ele não conseguiu ficar He quieto. climbed over the wall into the arena where the gladiators were. Ele conseguiu chegar lá na arena. And he
went and stood between the two gladiators. E ele parou no meio desses dois gladiadores And was trying to say, stop this. e ele começou, para com isso. And finally one of the gladiators then struck this pastor with the sword. E desses gladiadores fez com a espada And he fell no to, pastor. and he fell to the ground and was bleeding to death. E ele caiu no chão e morreu. And with his last breath, he cried out one more time. E então no último suspiro que ele tinha, ele clamou uma vez mais. In God's name, this is wrong, stop. Em nome de Deus, parem com isso, por favor. Isso é errado. And you know what? E sabem, Even though he died, mesmo que ele tenha morrido, ele matou. those words struck the conscience of the people of Rome. As palavras desse homem morrendo ficou na mente daquelas And pessoas. slowly the people began to leave the Colosseum. E aos poucos aquelas pessoas começaram a deixar o Coliseu. And from that day forward, E daquela data em there was diante, never a gladiator fight ever again in Rome. nunca mais gladiador lutou contra o outro. Soon after this, the Roman emperor outlawed the practice. E finish. Yeah, made it illegal. E logo depois daquilo, o Império Romano terminou com isso, como se fosse ilegal. Estava errado, não devia ser feito isso. When God's people say no against evil, things are changed. Quando o povo de Deus fala não contra o errado, as coisas podem ser mudadas. Many years later, Muitos anos mais tarde, Martin Luther started the Reformation in Europe. Lutero começou a reforma na Europa. And at first he was trying to bring change by talking about things that were wrong inside the church. Primeiro ele começou a falar e conversar sobre as coisas que estavam erradas dentro da igreja. He was a Roman Catholic priest and he was trying to bring reform. Ele era o padre católico, ele queria trazer uma reforma para a igreja. But it was going nowhere, so finally he wrote down 95 things that were wrong. Então, mas não teve muito êxito. Então ele pegou e escreveu 95 coisas que estavam erradas. Things that he was speaking against. Coisas que ele queria falar contra elas. Corruption in the church and in the society. Corrupção dentro da igreja e na sociedade. So he took these 95 things and he went outside the church. E aí ele pegou essas 95 coisas que ele escreveu e ele foi para fora da igreja. And he nailed them to the door of the church. E ele pregou na porta da igreja do lado de fora. By doing this, this was like kind of a bulletin board. This is like making it public. Então, com essa ação dele, a atitude dele, era como se ele estivesse colocando aquilo no quadro informativo, né, só que para o público lá fora. So when he made this public protest by nailing that to the door, Então, quando ele fez esse protesto público, pregando essas 95 teses lá fora na porta, thousands of people picked up that protest and it spread all across Europe. e milhares de pessoas começaram a pegar esse protesto e espalhar. And that's how they all got the name Protestants. Por isso que tem esse nome de protestante. You see, it wasn't just a religious preaching reformation. Isso não é uma pregação religiosa da reforma. It was the Protestant Reformation. É uma reforma protestante, de um protesto, a partir de um That protesto. meant it was Christians protesting against wrong things. São cristãos protestando contra as coisas erradas. It wasn't just a religious title. Não era só um título To be a Protestant, de religioso. like
today it's like almost Christians think Protestant is just like the name of a sect, you know, a Então, religious group. hoje a gente quando fala protestante é como se fosse o nome de uma seita ou alguma, né? If you're not Roman Catholic, you're Protestant. Então, se você não é católico romano, você é um protestante. But that's not what it meant to them. It meant they were Christians who were protesting things. Isso não é o que significava para eles. Eles eram cristãos que estavam protestando contra coisas erradas. That's what changed the history of Europe. E isso foi o que mudou a história da Europa. Sometimes we forget this. Sometimes we forget this. E algumas vezes nós esquecemos disso. We just think revival, prayer, starting churches, this will be enough. Nós achamos que oração, avivamento, plantação de igrejas é o que vai mudar tudo. No, we have to say no to things. Mas também nós vamos ter que saber falar não para as coisas erradas. If for some reason Martin Luther could time travel and he arrived here today in our meeting, I'm sorry? if Martin Luther could travel in time, Voltando ao tempo. Se Lutero pudesse chegar aqui na nossa reunião hoje. and all of a sudden he was with us here in Brazil, E de repente ele estaria aqui conosco no Brasil. he would hear that there are Protestants in Brazil, E ele ia falar assim, uau, tem protestantes no Brasil. and he would be really happy to hear of them. E ele ia ficar muito contente de ouvir isso. I mean, really, like on the other side of the world, Protestants are now here. Uau, lá do outro lado do mundo tem protestantes aqui. But then he would come up to us and ask, so what are you protesting against? E aí ele ia perguntar para nós, o que você está protestando contra? And if we couldn't say something we were really speaking against, E se nós não tivéssemos nada pelo qual nós estamos protestando contra, he would be really confused. ele vai ficar muito confuso. Then you're not a Protestant. Ué, então você não é uma protestante. You have to be protesting to be a Protestant. Você tem que protestar para ser um protestante. Nowadays we have Protestants, but they never say no to anything. Então, eles são protestantes, mas eles não protestam contra nada. And the corruption, the evil, A corrupção, the abuse o of mal, power, o abuso de it poder, just keeps going. continua solto, indo. This should not be. Isso não deveria Amen. ser. Amém? Hallelujah. So this is one of the first principles of resistance to tyranny. Esse é um dos principais. Primeiro, Esse é o primeiro. Às vezes eu paro para pensar, não adianta, e eu esqueço de traduzir. Desculpa. There's other examples. Esse é é o primeiro, né? O primeiro que ele está dando sobre. Next slide, please. John Knox did this in speaking out against the queen, an evil queen in Scotland. John Knox, ele protestou contra a rainha. Many Protestants did this kind of thing. Muitos protestantes fizeram isso. Next slide. Even in, like my country, the United Yes. States, E no meu país, nos Estados Unidos, you might have heard of Martin Luther King, vocês devem ter ouvido de Martin Luther King, another Martin Luther that protested. outro Martin Lutero que protestou. But this black pastor spoke out against the laws that were bad against blacks in America. E esse pregador negro, ele falou contra as coisas erradas que estavam sendo feitas contra os negros. As long as he could just preach the gospel, he never would have been in trouble. Se ele não tivesse pregado o evangelho, ele não ia ter problema. But you see the pictures here, of his prison pictures. Aqui são as fotos dele na prisão. That's because he was protesting. Isso porque ele estava protestando. The government didn't like it. E o governo não gostou. He paid a price. Ele pagou um preço. And later he was even killed, assassinated. E mais tarde ele foi assassinado. But he liberated hundreds of thousands of African Americans. Ele libertou
centenas e milhares de americanos, de negros na América. Hallelujah. Let me tell you a story I personally am familiar with. Eu quero contar uma história que eu sou familiar com. Years ago, I went to the nation of Ukraine and taught these kinds of principles in many cities. Anos atrás eu estava na Ucrânia falando sobre alguns desses princípios. Tens of thousands of believers. I talked about Tinha milhares, eu acho, de pessoas que estavam protestando and other government principles. sobre protestando sobre coisas do governo. And then after I did that, they had a presidential election 6 months later. E 6 meses depois de eu ter pregado lá, eles tinham a eleição para presidente. And Christians got involved in that election for the first time. E aí os cristãos pela primeira vez realmente se levantaram para ser efetivos participarem daquela eleição. They had a good Christian candidate. E eles tinham um bom candidato cristão. And they were sick of the corruption of the country. E eles estavam cheios daquela corrupção, já chega de tanta corrupção no país. And the day of the vote, no dia da votação, there were international election observers to watch all the vote counting. E tinha ali pessoas que estavam checando, observando as eleições para ver se estava tudo nos conformes, e estrangeiros. And at the end of the day, they declared the declared winner was not the real one who had. E no final do dia eles declararam que o vencedor não era a pessoa mais votada. It was the Christian man who was running for Foi o homem cristão. He had the most votes, but the government, being corrupt, declared the other man the winner. Esse cristão teve mais votos, mas o governo deu como vencedor o outro. So then the Christians realized, well, now we need to protest. Então os cristãos se deram conta que eles tinham que protestar, isso estava errado. They'd never done this in 1,000 years of their history. E milhares de anos antes de governo na história, isso não tinha acontecido lá. The pastors called each other and they said, let's all meet in the main square in the capital city. E os pastores ligaram uns para os outros e falaram assim, vamos nos encontrar no lugar principal lá de governo deles lá. Hundreds of thousands gathered, and mostly these were Christians. E dezenas de milhares de pessoas se reuniram ali como cristãos. And when they arrived there, my friends told me what happened. Então meu amigo falou sobre They told o que me- aconteceu. They said when they arrived, they didn't really know what to do. They never protested anything before in Quando their eles life. chegaram lá, eles não sabiam exatamente o que deveriam fazer. Eles nunca tinham protestado na vida. They said, let's just pray. We don't know what else to do. Então eles falaram, vamos orar, né? Eles não sabiam o que fazer, como And protestar. they just began to cry out to God for their nation. E eles começaram a orar pela nação, clamar a Deus pela nação. But just being there was a statement of protest. Mas simplesmente estando lá com uma palavra de protesto, There's no violence, sem violência. but originally, at the beginning, the government authorities thought, just ignore it, they'll go home. As autoridades governamentais simplesmente ignoraram aquele povo lá. But they didn't leave. Mas aquele povo não saiu de lá. They stayed a whole month there. E eles ficaram um mês inteiro lá. And it was winter time. In Ukraine, that is cold. E eles ficaram o mês inteiro. E era inverno. E na Ucrânia é muito frio. It's not the cold that you think is cold. Não é o frio que nós temos aqui, não. It was cold. Era frio. And they stayed a whole month and would not give up. E eles ficaram ali o mês inteiro. Eles não desistiram. Other
churches throughout the city brought them blankets and food to help them to E stay aí o there. povo das igrejas começaram a trazer cobertores, comida. And if someone had to go back home for their job, other Christians would take their place. Então alguns precisaram de ir para casa para trabalhar, aí outros vinham e ficavam no lugar daqueles. They believed that they needed to stay until God turned everything around. Eles sabiam que tinham que ficar ali até que Deus mudasse a situação. And it happened. E aconteceu. Finally, the Supreme Court looked at Finalmente, the evidence. a Corte Suprema viu as evidências. Even though everybody thought the Supreme Court is handpicked by the corrupt president, so the Supreme Court's not going to overturn this election. E eles achavam que ainda que vai tentar, não consegue. Ele não vai conseguir inverter a situação. But they shocked everyone. They said, no, this is fraud. There must be a new election. Mas eles levantaram e falaram assim, não, foi fraude e é verdade o que eles estão requisitando. So then everyone went home, and this time, because of that protest, now there is way too much light for the cheaters to get away with their corruption. Till now. No, they went home, Yes. and they had the new election. Eles foram para casa, teve uma nova eleição. But this time, the government couldn't cheat. E nessa eleição o governo não pôde trapacear. There's way too much light shining on Tinha what was muita going on. luz brilhando, né? Muita clareza que eles não tinham como fazer trapaça. And that Christian man was elected president of Ukraine. E aquele homem cristão foi eleito presidente. Hallelujah. And he came back to this square on the day he was sworn into office. The president came back. E o presidente veio. Onde ele veio? Nesse mesmo lugar. No mesmo lugar. Isso. E esse homem veio nesse mesmo lugar no dia de assumir o governo, é isso, né? And he dedicated his nation to God. E ele dedicou a sua nação a Deus. And so God turned Ukraine in a whole new direction. E Deus conduziu a Ucrânia numa nova direção. Because Christians said no. Porque cristãos disseram não. Hallelujah. Uau, tamanho. And I had the privilege to give advice to the new president and the prime minister. Eu tive o privilégio de aconselhar esse presidente. They studied my books there. Eu deixei com ele os meus livros. And really trying to apply Bible principles to their E ele pôde policies. ter colocado em prática princípios bíblicos. Hallelujah. So there's other examples I could tell you. E há outros I'll give you one exemplos. more. Eu vou dar mais um. Like in Colombia in 2016, Em Colômbia, em 2016, the country there was in trouble. o país estava num problema. They had all these refugees coming from Venezuela. E tinha todos esses refugiados vindo da Venezuela. It was overwhelming the resources. E era muito grande a necessidade. They had a guerrilla war that had been going on for 50 years. Ele tinha what, Like a guerrilla war, civil war. Ok. Uma guerra civil estava acontecendo já. The Marxist guerrillas were always fighting the government. Eles sempre tinha um grupo que estava contra o governo. And the government had just made a treaty with them. The government just made an agreement, a treaty with the. E o governo fez um acordo com eles. But the people, the Christians, didn't like it. E os cristãos não gostaram desse acordo. They wanted peace, of course. Eles queriam paz, claro. They wanted the civil war to end. Eles queriam que essa guerra civil parasse, acabasse. But in this treaty, the government put in there that the whole idea of family would be rewritten to be more like a gay marriage and gender ideology. Isso, porque
acordo que o governo estava tentando fazer, tinha colocado coisas sobre gênero, sobre famílias de gays, etc., né, pervertendo algumas coisas muito básicas. The government couldn't pass that law on its own, but they snuck it into this treaty. O governo não conseguia passar essa lei por ele mesmo. Então ele estava tentando passar por baixo dos panos nesse acordo. But the Christians learned about it. E os cristãos estavam aprendendo sobre And isso. so Christians began to have rallies and protests. Então os cristãos começaram a fazer paradas. You can see in every major city of Colombia, tens of thousands of Christians. E em todas as cidades maiores da Colômbia, vinham para as ruas milhares de pessoas protestando contra. They said, no, we don't want these things. E declarando, não, nós não queremos essas leis. And just a few weeks later, there was a vote. E poucas semanas depois teve uma votação. There was a vote on that treaty. E teve uma votação sobre isso. The president put it before the people to be adopted. People had to vote yes, a majority had to say yes. E o presidente colocou para que o povo falasse sim, ele queria que o povo permitisse aquilo. And all the public polls said overwhelmingly this is going to pass. E todo mundo achava que ia passar isso. Everybody wants this treaty to be approved. E todo mundo achava que aquilo ia ser That's aprovado. what the media always was saying. Isso era o que a mídia estava falando. And even the Nobel organization gave the president the week before the vote the Nobel Peace Prize because this is such a great thing. Olha, até ele ganhou o prêmio Nobel da Paz lá, porque era como se fosse uma coisa muito grande. Estava tentando, né, fazer paz. So they all thought they were going to win. E ele achava que ia vencer. The gay agenda, the Marxist, Agenda everybody. gay, marxista. But on the day of the vote, Mas no dia da votação, at the end of the day, no final do dia, it was announced the winner. foi anunciado o vencedor. Everybody was shocked. It was defeated. No got the majority. E a maioria foi não. And the media all said, it's clear, it's the Christians who defeated this. E aí, na mídia, eles se levantaram e falaram, isso foram os cristãos que fizeram isso. And that's true. E é verdade. The Christians in Colombia did what Paul did. They said no. E os cristãos da Colômbia fizeram o que Paulo disse, não. Hallelujah. And the next day, E no próximo dia, the president of the country o presidente do país fired his gay secretary of education. Mandou embora o secretário de educação que era gay. That pushed this agenda in the schools and in the treaty. E tirou essa agenda das And escolas. the president appointed a Presbyterian pastor in her place. E ele colocou no lugar desse gay um pastor presbiteriano. Hallelujah. Amen. Amém? God is raising up his people. Deus está levantando o seu povo. Hallelujah. All right, why don't we stop here now and take some questions? Vamos parar pouquinho e vamos fazer algumas perguntas? It can be about this, or it can be about anything from last night. Pode ser sobre isso que nós falamos hoje, mas também pode ser sobre o que falamos ontem. Um conselho para o cristão político. Você tinha que falar um pouco.
I will be glad to help you. Ele diz, claro que eu vou ficar contente de poder te ajudar, ajudar o político. This is what I do around the world. É isso que eu faço ao redor do mundo. I help give support and advise to Christians in government. Eu ajudo, dou suporte para governantes ou políticos ao redor do mundo. In fact, a long time ago, E muito tempo atrás, on my wedding day, yeah, no dia do meu casamento, as pastors gathered around and they prayed over me and my wife. os pastores vieram ao meu redor e oraram. A prophetic word was spoken over me. E uma palavra profética foi falada sobre mim. That God would use me like Mordecai. E que Deus ia me usar como Mordecai, o tio da Esther, To help Esthers all over the world. para ajudar Esther ao redor do mundo. Pessoas que se levantassem como Christians Esther. that needed to stand up and go into the political arena. Pessoas que se levantariam e iriam na arena política. And when that prophecy was spoken to me that day, E quando aquela profecia foi falada sobre a minha vida aquele dia, I didn't know anything about politics and government. eu não sabia nada sobre a área da política e governo. I never even thought about traveling to other countries. Eu nem pensava sobre viajar para outras nações. But in that prophecy it said I would do this in many nations. Mas a profecia falava que eu faria isso em muitas nações. And now I've been to over 60 countries. Agora eu já viajei para mais de 60 pessoas, países, desculpa. And I've advised parliaments in about 25 countries. E eu já tenho falado para parlamentos em mais de 25 países. So it's amazing what God can do. E é maravilhoso o que Deus pode fazer. It's just His calling on my life. É o chamamento dele para minha vida. So it's my honor to serve in any way. Então é uma honra poder servir. Another question somebody has. I don't know what you just want me to give counsel on what? Yes. About what? I don't know. Qual a área que você quer que ele te dê conselho? I don't know. We'll do it in the break. I don't know. Ok. No intervalo ele fala contigo. Another question someone has. Pergunta do grupo. Question from the group. Do you want to take the microphone? Pergunta: em uma descentralização de governo, não se corre o risco colocar uma maioria de partido esquerda socialista, eles trabalharem... Vou repetir. Pergunta: Governo descentralizado, o que é? Vou repetir. Pergunta: em uma descentralização de governo, não se corre o risco colocar uma maioria de partidos esquerda socialista Tem um material comigo, você pode me ajudar. Sim, tem mais de Então, a pergunta é se num governo descentralizado, uma maioria de partidos forem colocados na esquerda socialista e eles trabalharem para uma agenda socialista, como trabalhar nossa situação como cristãos? If we are in a democratic and decentralized,
And most people who was elected from the left side, socialism, how we work in this government if we are Christian. Yeah. I think when there's, first off, I think if power is decentralized, se o poder é descentralizado, Christians will have a lot more opportunity to win elections. os cristãos têm muito mais oportunidade de vencer as eleições. It's not based as much on big parties, big money, big donors. Não está falando sobre partidos grandes, muito dinheiro, gente forte. It's more based on, it's closer to the people, and you can connect with the Está people. baseado em estar um pouco mais perto das pessoas e se conectar com as pessoas. And I think Christians can have actually greater opportunity. Eu penso que nesse momento, nessa situação, onde a maioria é socialista, os cristãos têm inclusive muito mais oportunidade To connect with people on the local para level. conectar com as pessoas a nível local. Whereas if you've got a big national election, it's the media is attacking you. Então, se a gente está numa eleição muito grande, o que vai acontecer é que a mídia vai te atacar bastante. And you need a lot of money. E tu precisa muito dinheiro. But churches are close to the people. Mas então tu estará muito perto das pessoas. I think the point is, the more decentralization, we'll have more Christians to win elections. E a questão é, e eu sempre penso, de que quanto mais descentralizado, mais cristãos estão dentro do governo e mais oportunidade para cristãos. That's my question. Segunda pergunta, como entender a posição de se rebelar ou se posicionar contra um mau governo e a temperança e a longanimidade e a mansidão? Como estar em paz e não estar descumprindo a palavra de Deus? How to put this together with the faith. Is nothing must know being like disobedient or something like that to God, because the conscious knowing it's against because we are fighting. So that's the question. It's conscious and fighting. Yeah, so I don't, if I understand the question right. Se eu entendi a pergunta de forma certa. I think that to protest, first off, Christian protest is not like the world's kind of protest. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que protesto cristão não é igual ao protesto do mundo. If you look at the way the world protests, it's ugly, it's violent many times. Se vocês olhem como é protesto do mundo, ele é terrível, ele é violento. It's destructive of properties. Ele destrói propriedades. It's very insulting of people. Insultam as pessoas de uma forma muito grande. For Christians to protest, we are never allowed to attack persons, only policies. Quando os cristãos protestam, eles não atacam as pessoas, eles atacam as políticas. We're to respect people as humans. Eles respeitam as pessoas como humanos. But we can strongly say what's wrong with their policies, their positions. Então, pode dizer quanto fortes são suas posições políticas, suas posições. Example of this, when Paul was on trial. Por exemplo, quando Paulo estava numa situação in the book of Acts. No livro de Atos. One time authorities told the soldiers to beat Paul. The authorities told the soldiers, Roman soldiers, to scourge and beat Paul. Uma vez, as autoridades disseram para eles destruírem, para forem em cima, machucarem. But before they started to beat him, Paul said to the authority there, whoever said it, Paul said, "You're violating the law. You whitewashed wall."
Então, antes disso, Paulo diz assim: vocês estão violando a lei. And it was kind of a harsh statement against that person. Realmente foi uma palavra forte que ele falou. And then the person said, "You're speaking to thy priest here." That's who is the authority. Ele disse assim: tu está falando aqui com o nossa autoridade aqui, o nosso sacerdote, ele é a mais alta And autoridade. then Paul said, "I'm sorry, I did not realize who he was." Então, Paulo pediu desculpa e disse: desculpe, eu não sabia com quem ele estava falando. And then Paul quoted the Old Testament that said, "You're not allowed to speak evil of a ruler of your E people." daí Paulo pegou o conceito de uma palavra do Velho Testamento e essa palavra dizia do verso. You're not allowed to speak evil of a ruler of your people. Você não está permitido a falar mal das autoridades daqueles que governam. So Christian protest only speaks against bad policies, corruption, oppression. O texto dos cristãos, ele fala sobre política, sobre corrupção e sobre essa questão toda das leis. Doesn't attack individuals. Não ataca indivíduos, pessoas. Now, I don't know if I've answered the question, but Yeah, I think yes. maybe so. Yeah, maybe yes, because that do not confront our conscience. Yeah, we have to do it different from the world. Nós temos que fazer isso diferente do mundo, but we have to do it. Mas precisamos fazer. So it's an important learning process for us. É processo importante que a gente aprenda isso. Okay? So another question and comment. A questão toda é que a pergunta que fazia era sobre a questão de que como é que a gente vai protestar, e nós como cristãos muitas vezes temos esse problema, que a gente fica com uma consciência pesada porque a gente está protestando, falando, indo contra, e a gente se sente, como funciona isso? Com isso, com esse posicionamento é muito claro, ou seja, nós não estamos atacando pessoas, estamos atacando políticas, estamos atacando leis. So another question, comment here? Alguma outra pergunta? Uma observação que eu estava pensando agora em relação a Davi, quando ele I was thinking now about David. Quando ele fugia de Saul. When he ran out of Saul. Era uma resistência. It was a resistance. Mas ele não, como é que eu vou dizer? Ele não fugia da sua responsabilidade. But he do not run away from his responsibility. E ele não atacou Saul podendo fazer isso. And he do not attack Saul. Mas And ele he esperou. could do it. Yeah. Why don't you say that in Portuguese for the audience? He said. Okay. All right. For this. Sim. Quando Davi estava fugindo de Saul, o que acontece é de que ele não estava simplesmente fugindo, ele não fugiu da sua responsabilidade, ele estava fugindo para não morrer, ele não fugiu da sua responsabilidade, a tal ponto de quando ele podia atacar fisicamente a Saul, ele assim não fez, ele preservou a Saul, mas ele era contra a forma como Saul estava governando. Now, David led the resistance to what was wrong in Saul's government. Davi, ele liderou a resistência do protesto contra Saul. But he never attacked Saul. Mas ele nunca atacou a Saul. It's different. Isso é diferente. Someone else have a question? Alguém mais tem alguma pergunta? Tem uma aqui. Tem uma online aqui, tu pegou essa aí? Como implementar um governo descentralizado considerando-se o período apocalíptico em que nos encontramos diante da preparação para o governo mundial único? Do you understand? It's asking about how we can implement a decentralized country government if we are living in an apocalyptic moment, that the idea is to centralize and to
establish just one government in the world. How we build a decentralized government in this situation. Well, you know, the pagan idea of centralization of power A ideia pagã de centralização de poder is very strong all over the world. é muito forte em todo o mundo. And in the United Nations, Nas Nações Unidas, in the World Economic Forum, no Fórum Social Mundial, all of this great reset, todo esse grande reset, they work toward always to a bigger state and less power to people. eles estão trabalhando sempre para fazer um Estado maior e menos poder para as pessoas. And they think they know what's best for all of us. Eles pensam que tudo isso é melhor para todos. I like something that it's in the Great Reset by this economic forum. Isso está no grande reset no Fórum Econômico. They say in the future you will not own anything, but you'll be happy. Eles dizem o seguinte: no futuro vocês não vão ter nada que vai pertencer a vocês, mas vocês vão ser muito felizes. We may not own anything, but I don't think we'll be happy. Nós não vamos ter nada, mas eu penso que nós não vamos ser felizes. If I understand the question, Se eu entendi a pergunta, no matter what the forces of evil might be trying to do, não importa o quantas forças do inferno, do mal estão tentando fazer. doesn't matter what eschatology you hold. Não importa qual escatologia tu defenda. I believe there's only one mission for us. Eu creio que há uma só missão para nós. Jesus said, until I return, make disciples of the nations. E Jesus disse que até que eu volte, façam discípulos todas as nações. Occupy until I come. Ocupem-se até que eu retorne. It's not our job to worry about what the world powers are doing. Não é o nosso trabalho se preocupar o que essas pessoas do mundo estão fazendo. They'll have their plans, their schemes. Não se preocupem com os planos deles, com as metas deles. We just need to know what God wants us to do. Nós só precisamos saber o que é que Deus quer que nós façamos. And do everything in our power. E façamos tudo aquilo que está à nossa disposição. To apply God's principles of governance. Para aplicar os princípios de governo para o nosso governo. We don't know in every nation if we'll succeed. Eu não sei se em todas as nações isso vai realmente funcionar. Jesus never made any promise of perfect societies before his return. Jesus nunca fez uma promessa de que nós teríamos uma sociedade perfeita até que ele retornasse. But he did say at the end of time he'll separate the nations. Mas ele disse que no fim dos tempos ele inclusive separaria as nações. The sheep and the goats. Ele disse que estão as ovelhas e os bodes. And if we do our job, e se nós fazemos o nosso trabalho, perhaps Brazil will be among the sheep nations. Talvez o Brasil, provavelmente, assim seja, que o Brasil vai estar no meio das ovelhas. Amém. Aleluia. Amém, aleluia. Another question. Outra questão. Não problem. There's one question back here. Let's start. Sim, por favor. Ontem ele falou sobre dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Yesterday you say, give to Caesar what's from Caesar, give to God what's from God. Eu nunca tinha pensado na maneira política. E eu fiquei muito impactado com essa resposta de Jesus nessa visão. Que nós somos a imagem dele. Devemos dar ele, nos dar. Então isso me impactou bastante. Thank you. Hallelujah. Good. Muito bom. Aleluia. Obrigado. Question here. Que a pergunta? Eu vejo que temos uma... Por favor, abra aqui o microfone, assim. Sim, então, Temos uma visão errada nós temos uma visão errada do cristianismo.
do cristianismo. Hay una religiosidad. Há uma religiosidade, Pensamos paz y amor, pensamos paz e amor, mas no hay una responsabilidad como cristianos frente al gobierno. mas não há uma responsabilidade cristã diante do governo. Yes, yes, we are thinking wrongly about Christian. We are Christian, but before the government, we are not doing anything. That's right. Only paz y amor. Just peace and love. Yeah. We say that. Yeah, this is unfortunately pretty common among Christians around the world. Infelizmente, essa ideia errada é muito comum em todo mundo. We understand that church is founded by God. Nós entendemos que a igreja é fundada por Deus. The family was founded by God. A família foi fundada, criada por And Deus. so we teach all about those things. E nós então ensinamos sobre todas essas coisas. And we understand we have duties and responsibilities. Nós entendemos que essa é a nossa responsabilidade, nosso trabalho. But we learned yesterday government is also founded by God. Mas também nós entendemos e aprendemos ontem que governo também é nossa But responsabilidade. just so many churches don't really actively teach the people to get involved and do their duty. Mas uma boa parte das igrejas não ensinam nada sobre isso, que nós devemos entrar no trabalho nessa esfera também. So that's the problem. Então isso é o problema. It's a lack of teaching by the church leadership. É falta de ensinamento da liderança da igreja. So we really need to address that and begin to train a new generation of pastors. And Nós leaders. realmente precisamos entrar nisso e treinar uma nova geração de líderes e de pastores das igrejas. Another question. Outra pergunta. Okay, let's take a break. Ok? Vamos fazer um intervalo agora então. 8h22. 5 para as 9, 9 horas a gente começa. Isso. Aí, coloca aí. Vamos estar. Good to see you. Good to see you too. Hallelujah.